Pomba 7 frases de Jesus no Sermão do Monte que mudam tudo. O ventania sobre o monte. O sol da Galileia caía em lâminas douradas sobre as pedras do monte, enquanto a multidão se aglomerava como trigo maduro sob o vento. Não eram apenas os discípulos, nem os fariseus de sobrancelhas franzidas, mas os leprosos que se arrastavam até a borda do grupo, as viúvas com os rostos sulcados como terra ressecada, os cobradores de impostos que escondiam as mãos sujas de moedas nas pregas da túnica. Todos ali tinham fome, não apenas de pão, mas daquilo que nenhum mercado poderia oferecer. E então ele falou, e suas palavras não eram como as dos rabinos, que citavam a lei como quem conta grãos de um saco já medido. Suas frases caíam como sementes em solo virgem, rompendo o chão duro das certezas. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os fariseus entrecerraram os olhos. Que reino era esse que não pertencia aos sábios, aos puros, aos que acumulavam méritos como tesouros? Mas os mendigos à beira do caminho ergueram os rostos pela primeira vez em anos, como se uma porta invisível se tivesse aberto diante deles. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Uma mulher chamada Raquel, que havia enterrado 3 filhos antes dos 5 anos, levou as mãos ao peito. Não era uma promessa vaga, como as dos profetas que falavam de um Messias guerreiro. Era um convite a olhar para a dor sem medo, como quem segura um espelho diante do próprio rosto e, nele, vê não a feiura da perda, mas a marca de um Deus que também chorara. Quando ele disse a bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, um jovem soldado romano postado à distância, enviado para vigiar aquele ajuntamento suspeito, sentiu um calafrio. Herdar a terra? Sem espadas, sem legiões, sem o imperador estampado nas moedas? Sua mão instintivamente apertou a empunhadura da espada, mas os dedos tremiam. A terra que ele falava não era medida em ugera, nem conquistada com sangue. Era um chão que crescia debaixo dos pés de quem se ajoelhava. Os fariseus não o aguentaram mais. Ele está subvertendo a lei, sussurrou um deles, enquanto o outro cuspia no pó. Mas as palavras seguintes o silenciaram. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. O ar ficou denso. Amaldiçoar os romanos era quase um mandamento não escrito, odiar os publicanos, uma virtude. Mas ali, sob aquele céu sem nuvens, o ódio parecia de repente um fardo pesado demais para carregar. Um cobrador de impostos chamado Levi, que havia se espremido entre a multidão com a esperança de passar despercebido, sentiu algo se quebrar dentro de si. Não era arrependimento, ainda não. Era o primeiro raio de luz em uma caverna onde ele vivia há décadas, contando moedas e contabilizando traições. Quando Jesus olhou diretamente para ele, Levi soube que aquela não era uma condenação, mas um chamado. E pela primeira vez, a ideia de largar a mesa de cobrança não lhe pareceu uma loucura, mas uma possibilidade terrível e bela. Não julgueis, para que não sejais julgados. A frase ecoou como um sino sobre as cabeças curvadas. Uma mulher adúltera, que se escondia atrás das saias de outras, sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. Ela conhecia o peso das pedras, o gosto amargo da vergonha pública. Mas ali, entre aquelas palavras, havia algo que não era perdão barato, mas uma verdade nua: o julgamento era uma prisão, e a chave estava em soltar as pedras das próprias mãos. Quando o último eco se dissipou, ninguém se moveu. Os pássaros haviam parado de cantar, como se também eles esperassem. Então, lentamente, a multidão começou a se dispersar, mas não como quem sai de um sermão. Alguns iam em silêncio, outros murmurando as frases entre si, como se temessem que elas se desmanchassem no ar. Os fariseus partiram com os lábios apertados, mas seus passos não tinham a mesma firmeza de antes. E quando a noite caiu sobre a Galileia, em muitas casas, o fogo das lamparinas iluminou rostos que, pela primeira vez, ousavam olhar para cima. Porque ali, naquele monte, algo havia sido plantado. E embora ainda não soubessem como, todos sentiam: nada seria como antes. A mulher que fora arrastada até o círculo de pedras não voltou para a cidade. Em vez disso, seguiu pelo caminho poeirento que serpenteava entre os olivais, onde a sombra das árvores se estendia como dedos longos sobre a terra rachada. Seus pés, ainda marcados pela pressa dos que a empurraram, agora pisavam devagar, como se cada passo fosse uma palavra que ela só conseguia pronunciar em silêncio. Não chorou. Não porque não houvesse lágrimas, mas porque elas haviam secado antes mesmo de nascerem,
consumidas por um fogo que não queimava a pele, mas algo mais profundo. Quando chegou à cabana de barro onde morava, encontrou a porta entreaberta, como sempre deixava ao sair. Dentro, o cheiro de pão queimado ainda pairava no ar, misturado ao odor terroso das ervas penduradas no teto. Sentou-se no chão, as costas apoiadas contra a parede, e só então permitiu que as mãos tremessem. Do lado de fora, um cão uivou. Não era um lamento, mas um chamado, como se o animal pressentisse que algo no mundo havia mudado de lugar. Ela fechou os olhos e viu, não as pedras que quase a atingiram, mas os rostos daqueles que as haviam soltado. Não com ódio, mas com uma espécie de espanto, como se tivessem acordado de um sonho em que eram ao mesmo tempo carrascos e prisioneiros. Na manhã seguinte, um homem bateu à sua porta. Não era um dos fariseus, nem um dos que a haviam acusado. Era um pescador de Magdala, de mãos calejadas e olhos claros como a água do lago ao amanhecer. Trouxe pão e peixe, e não perguntou nada. Só disse, enquanto deixava a cesta no chão: "Minha filha está doente. Eles dizem que é culpa dos demônios. Mas eu acho que é só febre." A mulher olhou para ele por um longo momento. Depois, pegou a cesta e indicou que entrasse. Enquanto isso, na sinagoga, os rolos da Tora permaneciam fechados. Os homens que antes os desdobravam com solenidade agora evitavam encostar neles, como se as letras sagradas tivessem se tornado espelhos. Um dos anciãos, o mais velho, ousou romper o silêncio. "Nós seguimos a lei." "Sim," respondeu o outro, mais jovem, a voz trêmula. "Mas ontem a lei nos olhou de volta." Ninguém acrescentou mais nada. Porque todos sabiam que, dali em diante, cada palavra teria que ser pesada não apenas na balança da tradição, mas naquela outra, invisível, que havia sido colocada diante deles no monte. Ao entardecer, a mulher saiu da cabana e caminhou até o poço. Não havia ninguém por perto, apenas o vento que fazia as folhas das tamareiras sussurrarem. Ela se inclinou, colheu água com as mãos e lavou o rosto. Quando se endireitou, viu sua própria imagem refletida na superfície tremula, não a sombra de uma pecadora, mas uma mulher. Só isso. E então, pela primeira vez em anos, sorriu. Não era um sorriso de alívio, nem de triunfo. Era algo mais antigo, como o brotar de uma semente que finalmente encontra terra fértil. Porque ela compreenderá, sem que ninguém precisasse dizer, que a pedra que não fora lançada não era apenas uma misericórdia, era uma pergunta. E a resposta não estava nos que julgavam, mas naqueles que, a partir daquele dia, teriam que escolher, a cada manhã, se iriam carregar pedras ou deixá-las cair. A água escorria entre seus dedos enquanto ela observava o reflexo se fragmentar em ondas concêntricas. Não havia mais lágrimas, nem o peso das palavras que outrora a definiram. Apenas o silêncio do deserto ao amanhecer, e a certeza de que algo havia se rompido dentro dela não como uma ferida, mas como uma casca. Ao voltar para a cabana, encontrou o pão e o queijo deixados na mesa de madeira tosca. Alguém os colocará ali sem ruído, sem testemunhas. Não era esmola, era um gesto que não precisava de nome. Ela comeu devagar, sentindo o sabor simples da massa e do sal, como se fosse a primeira refeição depois de um longo jejum. Do lado de fora, os passos dos primeiros que acordavam já pisavam a terra seca. Não olharam para ela quando passou, mas também não desviaram o caminho. Era um novo tipo de indiferença, não a do desprezo, mas a do reconhecimento mudo. Algumas crianças, curiosas, pararam a brincadeira para observá-la, até que uma delas, a menor, correu até ela e estendeu uma flor silvestre, amassada pela pressão dos dedos pequenos. Ela agachou-se, aceitou o presente e guardou-o no bolso da túnica. À tarde, quando o sol estava alto demais para trabalhar nos campos, ela foi até a praça. Não havia mais círculo de acusadores, apenas homens e mulheres ocupados com suas tarefas. Um deles, o mais velho dos carpinteiros, ergueu os olhos por um instante e assentiu. Não era perdão, era algo mais pesado e mais leve ao mesmo tempo, a admissão de que a vida continuava, e que ela também fazia parte dela. Naquela noite, enquanto o fogo crepitava abaixo no centro da aldeia, ela sentou-se entre as outras mulheres. Não falaram com ela, mas também não a afastaram. Uma delas, a parteira, passou-lhe um cântaro de barro com água morna e ervas. Ela bebeu, sentindo o calor se espalhar pelo peito. "O inverno vem logo", disse a parteira, como se falasse consigo mesma.
As cabras precisam de abrigos mais fortes. Ela não respondeu, mas na manhã seguinte, quando o primeiro frio desceu das montanhas, estava lá, ajudando a reforçar as paredes de pedra dos currais. Suas mãos, antes marcadas pela vergonha, agora se moviam com propósito. E quando uma das pedras, solta a tempo demais, caiu de seus dedos sem ser lançada, ninguém a pegou do chão. Deixaram-na ali, entre o pó e as ervas daninhas, até que a chuva a enterrasse para sempre. O vento cortava como lâmina pelas fendas das casas, e ela aprendeu a reconhecer o cheiro da neve antes mesmo que os primeiros flocos tocassem a terra. As mulheres não lhe davam ordens, mas seus olhos seguiam cada movimento, medindo o peso das pedras que ela conseguia erguer, a firmeza com que amarrava os feixes de palha nos telhados. Não havia elogios, apenas um aceno ocasional quando o trabalho estava feito. À noite, quando as chamas do gol se reduziam a brasas, ela se enrolava na manta que a parteira lhe dera tecida com lã das cabras que agora ajudava a proteger e ouvia as histórias que as outras murmuravam. Falavam de espíritos das montanhas, de homens que haviam partido e não voltaram, de crianças nascidas em noites de tempestade. Ela não perguntava, não comentava, mas guardava as palavras como semente sob a língua. Até que uma tarde, enquanto consertava a cerca de espinhos ao lado do curral, viu o menino. Ele não era da aldeia. Vinha descendo a encosta com passos tropegos, a roupa esfarrapada colada ao corpo magro, os olhos arregalados como os de um animal acossado. As mulheres pararam o que faziam. A parteira cruzou os braços, e o silêncio que se seguiu foi tão denso que até os corvos deixaram de grasnar. Ela não esperou. Deixou cair a faca de podar e avançou, ajoelhando-se na terra batida à frente do menino. Estendeu a mão, não para tocá-lo, mas para que ele visse que estava vazia. Você está com fome? Disse, e não foi uma pergunta. O menino engoliu em seco. Seus dedos tremiam, mas ele não recuou. Por trás deles, a parteira suspirou, baixo, como se carregasse um peso antigo nas costas. Traga-o, ordenou, e o som de sua voz foi o suficiente para que as outras mulheres se movessem, finalmente, como um único corpo. Naquela noite, enquanto o menino comia em silêncio, agachado junto ao fogo, ela observou as sombras dançarem em seu rosto. Não perguntou de onde ele viera, nem porque suas costas estavam marcadas por cicatrizes frescas. Sabia, apenas, que o inverno seria longo, e que algumas coisas como pedras caídas, como feridas, como crianças perdidas não deviam ser deixadas para trás. A casa da parteira era baixa, de paredes grossas de barro e madeira escura, onde o cheiro de erva seca se misturava ao da fumaça que subia preguiçosa pelo buraco no teto. O menino mastigava devagar, os olhos fixos nas chamas, como se temesse que, ao piscar, tudo desaparecesse. A sopa era espessa, com pedaços de batata e um caldo que deixava um gosto terroso na língua, mas ele não se queixou. Não agradeceu. Agradecimentos eram para quem tinha algo a perder. As mulheres se moviam ao redor, tecendo, remendando roupas, murmurando entre si em vozes que soavam como o vento entre os galhos secos. Nenhuma delas tocou no menino, mas ele sentia seus olhares, pesados como mãos sobre os ombros. A parteira, porém, não olhava para ele. Observava as próprias mãos, grossas e cheias de cicatrizes, enquanto desfiavam novelos de lã escura. O nome, disse ela, de repente. O menino ergueu os olhos. A colher parou a meio caminho da boca. Você tem um. Ele não respondeu. A parteira não insistiu. Sabia que algumas coisas só vinham à tona quando a terra estava pronta para recebê-las. Chame-o de lobo, murmurou uma das mulheres mais velhas, a que tinha os cabelos brancos presos em uma trança solta. Pelas marcas. As cicatrizes nas costas do menino eram finas, como garras. Ele não se virou para mostrar, mas todas ali já as tinham visto. A parteira apenas balançou a cabeça, lenta. Lobo é nome de quem corre. Ele não corre. O menino baixou os olhos de novo. A sopa havia esfriado. Ele fica, anunciou a parteira, e foi como se uma porta se fechasse no ar. Ninguém discutiu. Na manhã seguinte, o vento uivava pelas frestas das paredes, trazendo o cheiro de neve próxima. O menino acordou encolhido junto às brasas moribundas, o corpo dolorido, mas menos do que na noite anterior. Do lado de fora, os galhos das árvores rangiam como ossos. Ele se levantou em silêncio, os pés descalços no chão batido, e foi até a porta.
Não havia trinco, apenas uma barra de madeira que precisava ser levantada. Hesitou. A neve não perdoa, disse a voz da parteira atrás dele. Ele não se virou. Eu sei. Então por que sai? O menino não respondeu. Empurrou a barra, e a porta se abriu com um gemido. O frio entrou como uma lâmina, cortando a respiração. Do lado de fora, o mundo era branco e quieto, como se tudo tivesse sido engolido por um silêncio espesso. Ele deu um passo, depois outro. A neve afundava sob seus pés, fria e úmida, mas ele não tremia. A parteira observou da soleira. Não o chamou de volta. Só quando o menino já estava a meio caminho da floresta, quase apagado pela brancura, é que ela murmurou: volte antes do anoitecer. Ele não olhou para trás. Mas parou. Por um instante, tão breve que poderia ter sido imaginado. Depois, seguiu adiante, e a neve fechou suas pegadas como se ele nunca tivesse passado por ali. Dentro da casa, a parteira fechou a porta. As outras mulheres não perguntaram nada. Elas sabiam que algumas coisas como sementes plantadas no gelo, como palavras ditas ao vento, só brotavam quando era hora. O menino avançava sem pressa, como se a floresta o esperasse há muito tempo. Os galhos das árvores, carregados de neve, curvavam-se em reverência, formando um túnel de cristal que rangia ao menor sopro de vento. Ele não usava luvas, mas suas mãos não ardiam. A pele, áspera como casca de bétula, parecia feita para aquele frio, como se o inverno tivesse moldado antes mesmo de nascer. No coração do bosque, onde a luz mal penetrava, havia uma clareira. No centro, um poço seco, suas pedras cobertas por uma camada de gelo tão fino que deixava ver, lá no fundo, algo que não era água. O menino ajoelhou-se, soprou sobre a superfície gelada até que uma rachadura se abrisse em forma de estrela. Dentro, entre as fendas, repousava um objeto envolto em panos escuros, endurecidos pelo tempo. Ele o retirou com cuidado, sacudindo a neve que se agarrou às dobras do tecido. Era um espelho. Não de prata ou vidro, mas de um material que não refletia o rosto de quem o segurava. Em vez disso, mostrava imagens que não eram suas, uma mulher de cabelos brancos como a geada, tecendo fios de sombra entre os dedos, um lobo de olhos dourados, observando-o de dentro da própria pupila, e, por um instante, tão rápido que quase não registrou, o vulto de um homem alto, de costas, vestindo um manto que esvoaçava sem vento. O menino fechou os olhos. Quando os abriu novamente, o espelho mostrava apenas seu reflexo pálido, os lábios azuis, os olhos tão claros que pareciam feitos de gelo derretido. Mas algo havia mudado. Na testa, bem no centro, uma marca escura pulsava como uma veia, um sinal em forma de folha de carvalho, idêntico ao que a parteira tinha no pulso esquerdo. Ele guardou o espelho no bolso interno da túnica, onde o tecido ainda conservava o calor de seu corpo. Então, como se ouvisse um chamado, virou-se para o norte. Lá, entre os troncos retorcidos, uma trilha se abria não pisada por pés humanos, mas por algo que arrastava as garras no chão, deixando sulcos profundos na neve. O menino seguiu os rastros sem hesitar. A floresta se fechava atrás dele, como se costurasse seu próprio caminho. Na casa de madeira escura, a parteira acendeu a última vela. As outras mulheres já dormiam, enroladas em peles de urso, seus sonhos pesados como pedras no fundo de um rio. Ela, porém, permanecia acordada, os dedos traçando o sinal em seu pulso enquanto observava a chama dançar. Ele encontrou, sussurrou, embora não houvesse ninguém para ouvir. Do lado de fora, o vento uivou, longo e baixo, como uma resposta. A parteira sorriu, um gesto que não chegava aos olhos. Então está começando.